Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, no versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só a luta do apóstolo Paulo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Eu creio que alguns de vocês, se não todos de vocês, devem conhecer uma marca de roupa chamada Town & Country. Talvez alguns de vocês até mesmo já usaram esta marca. Eu usei muito na minha adolescência. Usei muito essa marca, gostava muito desta marca, era top, era estilosa, era a marca da hora. E essa marca tem algo que identificava ela. O que identificava esta marca, chamada Town & Country, era uma esfera ou um círculo com uma curva no meio, e de um lado estava preenchido de negro e do outro lado de branco. E do lado onde estava negro havia um ponto branco, pequeno ponto branco. E do lado branco havia um pequeno ponto negro. E eles adaptaram a marca Town & Country, ela adaptou um símbolo de uma filosofia chinesa chamada Yin e Yang. E essa filosofia chinesa, ela trata do conceito da dualidade. Ou seja, eu vou explicar para você. O que eles queriam dizer, ou o que o conceito da filosofia deseja transmitir como ensinamento, é que em todo ponto positivo existe algo de negativo. E em todo ponto negativo existe algo de positivo. Ou seja, o lado negro existe alguma coisa branca de boa. Não é racismo, viu? Mas no lado branco existe um ponto branco que significa algo de bom. Então eles adaptaram, eles absorveram essa simbologia e trouxeram para a marca Town & Country, dizendo assim que nem tudo que é ruim, porque existe alguma coisa de boa ali. E nem tudo que é bom 100%, porque existe ali alguma coisa de ruim. E quando eu olho para esse texto, Paulo, ele faz uma striptease de alma. Esse texto, Paulo desnuda a sua vida, ele faz um striptease de alma, ele começa a tirar a sua roupa de alma, ele não mascara a sua situação, ele não maquia a sua situação, e ele chega ao ponto de dizer assim: miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então o texto ele traz esse conflito de alma. O texto ele traz essa luta interior do apóstolo, lutando contra os seus desejos, contra as suas inclinações, contra os pecados que estavam na sua vida. E é muito legal, eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia não mascara nada. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não tapa sol com peneira. A Bíblia não maquia nada. Ela faz um striptease dos grandes homens de Deus para mostrar para mim e para você que nós somos suscetíveis a erros, a falhas, a fragilidades e a lutas interiores, assim como eles eram também. Só que tem o seguinte: alguns desavisados podem olhar para esse texto e chegar à seguinte conclusão, que não adianta lutar contra o pecado, porque afinal de contas, em toda coisa boa sempre existe um pontinho de coisa ruim. E em toda coisa ruim sempre existe um pontinho de coisa boa. Então, já que é assim como a filosofia yin e yang, então não adianta lutar contra o pecado. Então talvez alguém desavisado possa pensar isso, mas não é isso exatamente o que o apóstolo está querendo dizer. Porque se você voltar um capítulo antes, no capítulo 6, no verso 23, o mesmo Paulo apóstolo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o boleto, o contra-cheque, a fatura do pecado é a morte. É a morte dos sentimentos, é a morte dos conceitos, dos valores e dos conteúdos morais, é a morte dos relacionamentos, é a morte de inúmeras coisas, é a morte da própria consciência, que já não é mais sensibilizada pelo pecado que comete. Então alguém desavisado pode pensar isso. Já que é assim, não adianta então lutar contra o pecado, eu vou me entregar, eu vou me afundar, eu vou largar a mão de lutar. E não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo que existe uma consequência. Ele está dizendo que existe uma complicação posterior à prática do erro. Ele está dizendo que existe uma fatura que vai chegar inevitavelmente se nós cedermos às nossas inclinações. E essa fatura, ela traz consigo morte. Como eu já disse, morte de valores, morte de famílias, morte de relações, morte de valores, conteúdos e conceitos que são conceitos de Deus para abençoar as nossas vidas. Mas a grande questão que quando eu olho para esse texto é o seguinte: como eu faço então para lidar com essas lutas interiores? O que eu faço? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? Qual deve ser a minha atitude para que eu saiba lidar com as guerras internas, com as lutas interiores, com as minhas fragilidades que só eu conheço? Outras, lógico, as pessoas conhecem. Outras lutas, lógico que são visíveis, são olháveis. As pessoas detectam em nós. Mas existem lutas que ninguém conhece, a não ser nós mesmos. Então o que eu faço diante disso? Como lidar com essas fragilidades, com essas inclinações que a Bíblia chama de inclinação da carne e que traz prejuízo para a nossa vida? O próprio texto nos dá a resposta. E eu quero destacar algumas lições que o texto nos traz e quero repartir para você, para a gente fazer uma reflexão de como nós podemos enfrentar as lutas interiores, de como nós podemos lidar com essas fragilidades
que nós temos dentro de nós e que só nós conhecemos a luta, a guerra que é para vencer elas. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que eu tenho que reconhecer que eu tenho fragilidades internas que extrapolam, que agridem, que ultrapassam o limite da razoabilidade. Eu tenho que reconhecer que existem lutas que ultrapassam o limite do sensato. Está aí no verso de número 15, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: pois o que faço não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não adianta esconder. Não adianta eu bancar o tipo negacionista. Sabe aquele indivíduo negacionista? Não é, isso não é comigo. Isso não é bem desse jeito. Eu não sou tão ruim assim. E nós caímos nessa cilada, que é uma cilada preparada por nós mesmos, de entrarmos nessa brincadeira do negacionismo, de negar que nós temos uma luta, de negar que nós temos uma fragilidade, de negar que nós temos uma dificuldade, de negar que nós temos uma inclinação e que nós precisamos enfrentá-las. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós queremos ficar com a nossa consciência tranquila. Porque nós queremos pacificar a nossa consciência. Então nós fugimos do enfrentamento, nós não enfrentamos as fragilidades, colocamos um pano quente sobre a nossa fraqueza e deixamos estar por isso mesmo. Aí o apóstolo diz assim: não, de jeito nenhum. Eu reconheço que eu tenho fragilidades, que eu tenho dificuldades, que eu tenho inclinações, que eu tenho guerras internas que eu quero vencer, e algumas vezes eu venço, porém outras eu não venço. Eu não vou bancar aqui o negacionista, não vou bancar o aqui, me engana que eu gosto, eu vou enfrentar de frente, eu vou encarar essa fraqueza de frente, vou lutar contra ela, porque eu sei que eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida para vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Então Paulo encara isso. Eu tenho que reconhecer que eu tenho fraquezas, fragilidades e guerras internas que ultrapassam o limite do bom senso. E eu aprendo com isso que eu tenho que chamar por nome e sobrenome essas fragilidades. Que eu tenho que identificar essas fragilidades dentro de mim, que eu tenho que identificar os gatilhos que me levam a ceder a essas fragilidades, a essas fraquezas e chamá-los pelo nome e pelo sobrenome. E não fugir deles. Não simplesmente colocar um pano quente sobre eles, para tentar justificar e relativizar uma coisa que não pode ser relativizada. Porque se tem uma coisa na Bíblia que não pode ser relativizada e que a Bíblia dá um nome próprio, é pecado. E talvez você esteja olhando para mim: nossa, eu queria ser igual a ele. Eu tenho uma má notícia para você. Eu tenho uma má notícia: não queira ser igual eu, por favor. Porque os mesmos pecados que eu tenho, talvez você tenha. Ou talvez os pecados que eu não tenho, você não tenha. Mas talvez os que você não tenha, eu fiz uma salada aqui, né? Alguns pecados eu tenho e eu não sei lidar com eles. Outros pecados você tem e você não sabe lidar com eles. Então não olhe para mim como exemplo de suma santidade, não, por favor. Eu tenho fragilidades, eu tenho dificuldades, eu tenho inclinações que precisam ser vencidas dia a dia. Eu tenho fragilidades na minha alma que eu preciso guerrear com ela constantemente. Eu não posso relativizar, eu não posso dar bobeira, eu não posso baixar a guarda, porque quando eu menos esperar,
eu estou cedendo a uma coisa que a Bíblia chama de pecado e que destrói a minha alma. Não pense que eu sou diferente de você. Talvez as lutas que eu tenho você não tenha, mas talvez as lutas que você tem eu não tenha também. Mas são lutas, são dificuldades, são fragilidades que não podem ser encobertas e relativizadas. Nós precisamos olhar para elas e dizer assim, não, eu te reconheço, eu sei que eu sou frágil nesta área, eu sei que eu tenho dificuldade nesta outra área, eu não vou colocar um pano quente, eu vou enfrentar, vou clamar pelo sangue de Jesus, pelo auxílio de Deus, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e Deus há de me ajudar para eu vencer essa fraqueza em nome de Jesus. Então o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é reconhecer. E não fazer de conta que está tudo bem. Porque quando eu reconheço, quando eu identifico e reconheço, eu estou dando a chance a mim mesmo e a chance a Deus de transformar a minha vida. Mas eu aprendo também uma segunda lição com esse texto. Que eu tenho que viver continuamente insatisfeito com o meu status espiritual. Vou repetir para você. Nós temos que vivermos continuamente, constantemente insatisfeito com o nosso nível espiritual. Onde está isso? Verso 18, na parte A, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quem está dizendo isso é nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. Paulo, que foi o fundador do cristianismo, Paulo, que deu a base teológica para todo o Novo Testamento, Paulo, que foi o maior missionário de todos os tempos, Paulo, que era um teólogo por excelência, Paulo, que tinha revelações excelentes, Paulo, que era o grande mito, o grande vulto, a pessoa mais expressiva de sua época, ele chega a dizer e a confessar aqui: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nós precisamos estar insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós achamos que chegamos num nível e esse nível está bom, nós somos sérios candidatos a uma queda muito grande. Foi a acomodação, foi a estagnação, foi a zona de conforto, foi a zona de tranquilidade que levou vários homens de Deus a cair e a tomar um tombo cruel. Foi a zona do conforto, foi a acomodação, foi o dizer assim, agora eu já cheguei no nível que está tudo bem, que levou grandes homens de Deus a caírem de uma forma e a serem derrotados de uma forma muito vergonhosa e feia para eles mesmos. Davi foi um exemplo, Sansão foi outro exemplo, Ezequias, o grande rei Ezequias foi outro exemplo. A Bíblia diz que Davi estava em guerra, mas num determinado momento ele resolveu descansar um pouco, ele resolveu dar um tempo, ele resolveu dar um tempo. Então diz a Bíblia que ele vai para o seu palácio e ele está lá descansando, ele está lá muito bem tranquilo, na zona do conforto, na zona da acomodação, vendo todo mundo guerrear e ele está ali. Ele deveria ser o primeiro a estar na frente da linha de guerra. Mas ele recua, ele dá um passo atrás, ele retrocede e ele fica ali numa nice, numa boa, tranquilão.
Aí diz então a história bíblica que ele vê uma certa mulher tomando banho do outro lado. E então diz a Bíblia que ele cresce o olho naquela mulher, manda trazer aquela mulher, entra aquela mulher, tem relações sexuais com aquela mulher, e não satisfeito, para que o seu pecado não fosse descoberto, ele manda com que o marido daquela mulher fosse morto, para que o seu pecado fosse encoberto. Tudo isso por conta que ele relaxou e não partiu para a guerra. Tudo isso porque ele aceitou a zona do conforto e a zona da acomodação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos fazer decisões diárias. Nós precisamos fazer escolhas diariamente. Nós precisamos decidir diariamente fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é simples, mas nós precisamos ter a determinação dentro de nós de fazer a vontade de Deus, de não cair na acomodação, de não cair na zona de conforto. Porque quando nós caímos na zona de conforto e acharmos que chegamos num nível e que não precisamos de mais nada, a nossa derrota começa aí. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Sansão. Foi o que aconteceu com Ezequias. Nós precisamos decidir. Nós precisamos fazer uma escolha. Escolha essa que nos leve a fazer a vontade de Deus. Escolha essa que nos leve a crucificar a nossa carne. Escolha essa que, como disse o apóstolo Paulo, nos leve a esmurrar o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. Escolha essa que é uma escolha minuto a minuto, é uma guerra constantemente, que nós não venhamos a nos acomodar e dizer assim, não, eu já cheguei no nível e esse nível está bom para mim. Não, não está. Se nós já alcançamos algo de Deus, daqui 2 minutos nós precisamos alcançar um nível maior, uma intimidade maior, fazer uma decisão de sempre fazer a vontade de Deus. É uma guerra diária, é uma luta diária. É como aquela parábola do rabino que foi procurado para dar um aconselhamento. E então um certo indivíduo do vilarejo daquele rabino chegou para o rabino e disse assim, rabino, é o seguinte, eu fui prejudicado num negócio e eu quero um conselho seu. O rabino acha que eu tenho razão? E o rabino, ouvindo toda a história daquela cidadão, daquele vilarejo, disse assim para aquele indivíduo, você tem toda a razão. Mas então, o rabino disse assim, eu preciso ouvir o outro lado da moeda. Eu preciso ouvir a outra versão. E então o rabino chamou o outro cidadão, que era o alvo da reclamação do cidadão anterior. E esse cidadão foi conversar com o rabino, e ele explicou toda a situação, ele argumentou, ele colocou a sua lógica, ele colocou as suas razões para o rabino, e o rabino então disse assim, você tem razão. E a mulher do rabino estava escutando a conversa. A mulher daquele rabino estava escutando tanto um como o outro. E ela chegou no rabino e disse assim, ei, que negócio é esse? Que bagunça é essa? Chegou o primeiro e você disse que ele tinha razão. E agora chegou o segundo e você disse que ele tinha razão. E aí o rabino então olhou para a mulher e disse assim, você tem razão. O rabino era um indivíduo que estava em cima do muro. O rabino era um indivíduo que caminhava com os pés em 2 canoas. O rabino era alguém que não conseguia escolher e decidir. O rabino era alguém que não conseguia chegar num denominador comum.
E por isso, tudo que se apresentava a ele, ele dizia que tinha razão. Deixa eu dizer para você. Nós temos que fazer escolhas diariamente. Essas escolhas não são fáceis. Essas escolhas dizem respeito à nossa relação com Deus. Essas escolhas dizem respeito à nossa relação com a nossa família. Essas escolhas dizem respeito à nossa relação com a sociedade. Essa relação dizem respeito à nossa relação com a eternidade. Então, o dia de escolher é hoje. É hoje o dia que nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. A Bíblia diz que o povo, no tempo de Elias, estava entre dois pensamentos. Se eles serviam a Baal ou se serviam ao Deus de Israel. E aí, então, Elias chama aquele povo, convoca aquele povo, dá uma dura naquele povo e diz assim para aquele povo: ei, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva a Baal. Mas se o Deus de Israel é Deus, então vocês sirvam ao Deus de Israel. Façam uma escolha. Ou seja, a convocação, o chamado, é para que eles fizessem uma escolha, para que eles tomassem uma decisão. Mas é óbvio, é lógico, que na alma do profeta, no coração do profeta, na emoção do profeta, no sentimento do profeta, estava o desejo de que eles decidissem pelo Deus de Israel, pelo reino de Deus, em fazer a vontade de Deus. E o que Deus está convocando nós nesta noite, meus irmãos, é que a gente tome uma decisão, que a gente faça uma escolha, que a gente decida hoje fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, nós seremos abençoados. Em nome de Jesus. A convocação é essa. Mas existe também uma terceira lição. Que nós temos que admitir que nós já temos os recursos necessários para vencermos as nossas fraquezas. Nós já temos os recursos necessários para vencermos as nossas fraquezas. E aonde está isso? Aí no verso 22. Quando o apóstolo ele diz assim: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele estava confessando que no mais íntimo dele, ele tinha prazer na lei de Deus. Ele tinha vontade de fazer a vontade de Deus. E se ele tem a vontade de fazer a vontade de Deus, é porque existe dentro dele uma inspiração divina. Porque quem não tem a presença de Deus, quem não tem o mover de Deus dentro de si, simplesmente, simples assim, não tem vontade de fazer a vontade de Deus. Mas o Paulo disse não, no meu homem interior, no mais íntimo do meu ser, eu tenho desejo de fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que admitir que eu já tenho os recursos necessários para vencer as minhas fragilidades, para vencer as minhas fraquezas, para vencer as inclinações da carne, para vencer as minhas lutas interiores, para vencer as minhas guerras. Sabe por quê? Porque dentro de mim eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Eu já tenho os recursos que eu necessito. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui agora. É como aquela ilustração do indivíduo que ele lutou para fazer a vontade de Deus. E ele conseguiu. Aí ele quis colocar uma prova para si mesmo. Aí então ele disse assim: eu vou dialogar com as minhas tentações e inclinações, com as minhas fragilidades e fraqueza. E o cara, ele gostava de baralho. E então ele comprou um baralho. E ele já havia perdido tudo que havia ganhado na vida com o baralho.
Já havia perdido casa, já havia perdido esposa, já havia perdido filhos, já havia perdido família, já havia perdido o respeito de tudo e de todos. Mas então ele disse assim: eu vou fazer uma prova. E ele foi lá e comprou um baralho. E quando chegou na sua casa, ele abriu o maço do baralho, jogou na mesa e disse assim: e aí, cambada? Quem é mais forte, eu ou vocês? E como o baralho não fala, e baralho não responde, ele virou para o baralho e disse assim: eu sou mais forte que vocês. Só que esse cara tinha um segundo problema. Ele tinha uma segunda inclinação, uma segunda fraqueza e uma segunda fragilidade. E ele gostava muito de refrigerante, só que ele era diabético. E então ele fez uma prova. Eu vou comprar uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros. E foi, comprou a garrafa de Coca-Cola, colocou na mesa, colocou um copo, abriu a Coca-Cola, deu aquela cheirada na Coca-Cola e disse assim para a Coca-Cola: ei, Coca-Cola, quem é mais forte, eu ou você? E a Coca-Cola não responde. Coca-Cola não fala. Coca-Cola não interage. E então ele virou para a Coca-Cola e disse assim: eu sou mais forte que você. Só que esse indivíduo tinha uma terceira fragilidade. Esse indivíduo tinha uma terceira fraqueza. Ele era um glutão, um comedor, um esganado, comia demais. Ele era obeso mórbido. E ele tinha que passar por uma dieta, ele tinha que fazer regime. E então ele fez uma terceira prova. Ele foi na pizzaria, comprou a pizza que ele mais gostava, que era pizza de bacon. E todo gordinho gosta de pizza de bacon. Comprou aquela pizza de bacon, colocou na mesa, abriu a pizza e começou a dialogar com a pizza. E disse assim: ei, pizza, quem é mais forte, eu ou você? Só que ele não contava com a astúcia da pizza. Porque naquele dia ele foi surpreendido. E ele encontrou um bacon que falava. E o bacon disse assim: eu sou mais forte que você. Eu sou mais forte que você. E então ele pensou assim, ele olhou dos lados, não viu ninguém. E ele disse assim: ei, chega aí, bacon. Vamos trocar uma ideia. Só hoje, tá? Só hoje eu vou te comer. Mas é só hoje. Aí ele foi e comeu o bacon e comeu a pizza inteira. Aí chegou no dia seguinte, ele falou: eu vou fazer a mesma prova de novo. Foi lá, comprou uma pizza, colocou a pizza na mesa e desafiou a pizza. Ei, pizza, quem é mais forte, eu ou você? E o bacon novamente disse assim: eu sou mais forte que você. Ele olhou dos lados, não viu ninguém e falou para o bacon: bacon, só hoje, tá? E aí ele pensou assim: mas pizza sem algo para tomar não fica legal. Aí ele foi buscar uma Coca-Cola. Pizza e Coca-Cola sem amigos não fica legal. E ele chamou a galera para jogar carta, para jogar truco. E aí então, ele que desafiou a carta, a Coca-Cola e a pizza, agora foi para a galera. E todas as fragilidades, todas as dificuldades se somaram, se capitalizaram. E ele foi derrotado pelo baralho, ele foi derrotado pela Coca-Cola e ele foi derrotado pela pizza do bacon, pelo bacon da pizza. O que essa ilustração quer me ensinar, meu irmão? Que eu não posso ceder. Eu não posso baixar a guarda. Eu não posso flertar com a frase só hoje.
Porque o só hoje pode se tornar só amanhã, só depois de amanhã, só a semana que vem, só o mês que vem. E as coisas vão somando, e as coisas vão se capitalizando, e o volume vai crescendo. E quando nós menos percebemos, nós estamos num fundo de poço novamente. Nós já temos os recursos que precisamos. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nos falando. E Ele está aqui nesta noite falando para mim e falando para você. Não ceda, não baixe a guarda, não ceda. Pense direito naquilo que você vai fazer. Porque uma brechinha que você abrir, o estrago vai ser grande. Mas eu aprendo também uma quarta lição. Que eu tenho que ser grato a Deus em meio às lutas. Porque o Paulo, no versículo 25, na parte A, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele chegou no final... Ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço. Existe uma luta dentro de mim, existe uma fragilidade dentro de mim. Mas Paulo estava agradecendo, porque acima da luta que ele vivenciava, acima da guerra que ele travava todos os dias contra as inclinações da sua carne, ele dava graças a Deus porque ele era de Deus, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. E isso ensina para mim o seguinte: que eu tenho que ser grato a Deus em todos os momentos da minha vida, porque Deus está comigo. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado e por tudo aquilo que Deus tem me proporcionado. Porque, deixa eu exemplificar para você. Por que nós temos que ser grato a Deus? Por aquilo que nós temos, por aquilo que está posto como realidade para nós. Porque a ingratidão é um dos fatores que nos leva a jogar tudo para o alto, a dar uma bica naquilo que nós conseguimos construir, a voltar atrás nas nossas decisões, porque nós não temos um coração grato. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O indivíduo não está satisfeito com a família que tem. Então ele murmura, ele reclama, ele joga a praga, porque a minha mulher isso, porque o meu marido isso, porque o meu filho aquilo e o outro, porque o meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque o meu avô é desse jeito, porque minha avó é desse jeito, porque o meu primo fez isso comigo, e o cara reclama. Ele não é grato a Deus porque tem uma família, você está entendendo o negócio? E todas as vezes que a ingratidão toma proporção na minha alma e no meu coração, eu sou um sério candidato a jogar tudo para o alto. Porque, afinal de contas, vamos falar a verdade, nós temos uma família, bem ou mal, nós temos uma família onde nós podemos nos refugiar. Às vezes nós somos ingratos porque alguns da nossa família nos chamam a atenção, nos repreende, nos mostra o caminho que nós devemos andar, então nós somos ingratos. Ah, mas a minha mãe é desse jeito, meu pai é desse jeito, minha mulher, meu marido é desse jeito, meus filhos são desse jeito. E quando a minha atitude é essa, quando a ingratidão me leva a relativizar as coisas, a banalizar as coisas, a negociar valores, a negociar princípios, a negociar os conteúdos do Evangelho, da Palavra de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é construtivo, daquilo que é bênção na minha vida. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, se nós reclamamos da nossa família, tem um monte de criança no orfanato ali embaixo que não tem uma família para reclamar. E gostaria de ter uma família para reclamar, mas estão lá abandonados, jogados ao léu da sorte, esperando ansiosamente uma família para adotar eles. Então nós temos que ter um espírito de gratidão.
Eu tenho que agradecer a Deus por aquilo que Deus já colocou como realidade na minha vida. Eu tenho que agradecer a Deus pela minha família, eu tenho que agradecer a Deus pela minha igreja, eu tenho que agradecer a Deus pelo meu trabalho, eu tenho que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado e me proporcionado. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou aqui hoje, porque eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia estar debaixo de 7 palmos, mas louvado seja o Senhor que nos trouxe nesse lugar. Isso é um privilégio, isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. E eu tenho que agradecer a Deus por isso. Tenho que ter uma alma grata, um coração grato a Deus. Ainda que as coisas não estejam como eu gostaria que estivessem, ainda assim, eu sou um bem-aventurado. Porque eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que se preocupam comigo, ainda que nem todos se preocupem, mas eu tenho alguns que se preocupam comigo. Enfim, eu tenho sido abençoado por Deus, porque se eu estou aqui hoje, é porque Ele tem me concedido o ar que eu estou respirando, em nome de Jesus. E o Paulo, para terminar, ele disse assim, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. O bem e o mal estão disputando a nossa alma. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim está disputando a nossa alma. Não existe esse papo de que não existe absolutos, porque a filosofia da qual eu falei no princípio da mensagem, da Town and Country, da filosofia chinesa do Yin Yang, diz que não existem absolutos. Existe absoluto sim. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é a verdade. E nós estamos no mundo, e no mundo nós estamos em guerra. E nessa guerra nós só iremos vencer com armas espirituais. Então nós já temos as armas espirituais. O bem e o mal está disputando a nossa alma. Aquele que nós alimentarmos com frequência é o que vai prevalecer sobre ela. Então a convocação para nós hoje é o seguinte: não ceda, não retroceda, lute, insista, guerreie, esmurre o seu corpo, esmurre a sua vontade. Não ceda às suas inclinações, porque não olhe para mim como um super-homem, porque eu não sou. Eu também tenho que esmurrar o meu corpo. Eu também tenho que crucificar a minha carne. Eu também tenho que rejeitar as minhas vontades que competem com a vontade de Deus continuamente, constantemente, diariamente. Esta é a palavra para nós hoje em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós iremos orar agora para a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.